Fala, Tiagão. Grande Marco. Tudo bom, meu amigo? Recebê-lo aqui, Valeu. seja bem-vindo. Show, obrigado, velho. Vamos lá, dar um Vamos. pontapé e startar esse novo projeto. Vamos, amigo. Sucesso, viu? Obrigado aí pelo convite. Eu Vamos que nessa. agradeço o aceito aí de participar do primeiro episódio do TPcast. Oh, que honra. Obrigado, velho. Vamos lá? Vamos. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do TPcast, o podcast que será voltado a convidar pessoas que tiveram uma vida, uma carreira, uma jornada de dificuldades, mas sim, com muita resiliência, competência, estratégias, conseguirem alcançar um sucesso. E a ideia é trazer essas pessoas para cá, para bater um bate-papo com a gente, abrir as suas histórias, para, de alguma forma, contribuir com a sua vida, com a sua jornada no momento em que você está vivendo hoje. Então, começar agradecendo aqui a nossa patrocinadora oficial do TPcast, a Londres Pacheco, uma empresa que é especializada em desenvolvimento e estruturação de negócios imobiliários aqui no estado da Paraíba, estando sediada em João Pessoa. E para o primeiro episódio, não poderia ser diferente. Uma pessoa que tem uma vida, uma jornada de extrema resiliência, de extremo foco, disciplina e muita fé e crença em Deus. Estamos aqui, senhoras e senhores, com Marcos Varandas, empreendedor paraibano. Meu irmão, um prazer lhe receber. Gratidão por ter aceito o convite e estar participando aqui do nosso primeiro episódio. Obrigado, Tiago. Prazer estar aqui com você. Satisfação enorme ter tido esse seu convite, né? Para mim, primeiro quando você fala paraibano, né? E isso é um orgulho muito grande para mim. E tá vendo também esse projeto nascer aqui junto com você. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Eu que agradeço, irmão. Pedir licença aqui aos nossos espectadores para ler o vasto currículo aqui do nosso querido Marcos. Marcos é paraibano, casado, pai de 3 filhos, fundador da Menil e da Escalante, premiado Sebrae e da Endeavor, ex-executivo da Stone e da Lynx, advisor, conselheiro, mentor e investidor de startups. Embaixador da Investidores.vc, mentor do G4 Educação, sócio da Rofa Capital, que é uma boutique de M&A, membro do Clex Club e agora recentemente fundou o Equity Club. Cara, que currículo bacana, hein? Mas, Marco, toda essa história, todo esse sucesso não aconteceu da noite para o dia. Eu queria que você começasse aqui o nosso bate-papo dizendo como é que foi o início, de que forma você startou esse pensamento, essa ideia de empreender na área de tecnologia. Acho que sua área é tecnologia, Isso, não é área isso? base é tecnologia. Você é formado em tecnologia, Isso. não é? Qual curso fez? O que é que ele fez pensar em investir nessa área? Boa. Primeiro que você lê no currículo aí, há 2 anos atrás eu estava dizendo para minha família que eu queria ter uma vida mais tranquila, mais de boa. Parece que eu não consegui cumprir com esse objetivo, não. Justamente a gente que é empreendedor não consegue ficar parado, né? Não consegue não estar sempre criando movimentos. E são esses movimentos, na verdade, que fazem os negócios acontecerem, que nos dá alegria, né, de estar vivo. Cara, eu digo que eu empreendo desde sempre, assim, desde colégio, né, já quando fui para a faculdade, eu sempre gostei de estar perto de pessoas, de conversar, de fazer negócios, vendia tudo que podia ali dentro do meu ambiente. Eu fui, não sei se você sabe, não está aí no currículo não, mas eu fui diretor de bloco aqui da Micareta com 17 anos. Bati recorde de venda de abadá, ainda na adolescência. O cara é esperto aqui, viu, pessoal? Então ele empreendia e se divertia ao mesmo tempo. Tava lá no carnaval, mas tava ganhando dinheiro. Exatamente. Bacana. Né? Saudosa Micarua, que foi muito bacana. E ali foi minha primeira oportunidade de realmente de estar, né, dentro de um negócio, dentro de uma empresa, né, não deixa de ser, e ter os primeiros ganhos a partir desse trabalho que eu estava realizando. E isso aconteceu no momento que eu estava entrando na faculdade. Então, eu fui para a faculdade de computação por influência do meu pai. Meu pai é professor, né, aposentado agora recente, mas ele é professor federal de computação. Então, eu tive o privilégio, vamos dizer assim, de ainda muito novo, criança, na época, a gente está falando aí do início da década de 90, final da década de 80, eu tinha computadores em casa, onde a maioria das pessoas não tinham. Eu tinha, porque meu pai trabalhava, né, com isso. E, a partir daí, eu fui entrando nesse mundo de computação, aprendendo a programar em casa, antes da faculdade, ou seja, eu já fui para a faculdade meio que sendo programador, né, de fazer sistemas.
E aí, conforme eu entendi que computação, tecnologia, aliado ao que eu vinha fazendo, né, já no meu dia a dia, no início como hobby, mas que acabou gerando uma boa grana, empreendendo lá com bloco, com micareta, etc. Eu disse, cara, dá para juntar as duas coisas e a gente começar a vender tecnologia ou vender programas de computadores para o mercado, né? Quando a gente está falando isso aí, eu estou em 97, para dar uma ideia de tempo. Estou falando de 97, 1997, 98. Acho que grande parte, talvez que está ouvindo a gente, vai dizer, pô, que velho, né? Pois é, a gente começou cedo, na verdade. Ou velho, você empreendeu muito cedo, muito né? cedo, né? Aos 17 ali, 18 anos. Hoje, fazendo um paralelo para as pessoas entenderem, né? Hoje a gente escuta muito falar de startup, empresas de tecnologia, é muito trivial, é muito noticiado, né? Empresas de tecnologia. Nessa época não era algo trivial e muito pouco conhecido. Então a gente buscava negócios que sentiam-se necessidade de fazer automação ou sistematizar as operações dos negócios e Sistematizar / automatizar. Automatizar. Né? O que hoje a gente está vivendo uma nova leva disso com a IA. Né? Hoje a gente está ouvindo muito sobre automação a partir de agentes autônomos, a partir de inteligência artificial. Isso está vendo esse boom grande agora. Então imagina isso no final da década de 90, né? Antes dos anos 2000. As empresas estavam no papel e indo para sistemas, e a gente aqui em João Pessoa, né, fomos um dos pioneiros a transformar essas operações que eram manuais em sistemas de computadores. E fizemos isso para vários segmentos. Assim, hoje, quando você vê uma startup, é uma startup focada, né? Um negócio assim, vou fazer tecnologia, sou uma fintech. É muito nichado, né? Hoje é muito nichado. Nessa época, eu nem sabia o que era nichar. Eu simplesmente via um problema e transformava aquele problema em um sistema. Eu resolvia aquele problema com um sistema e cobrava por aquele projeto. Ao longo dos muitos anos que se passaram depois desse início, a gente fez para mais de 60 segmentos diferentes. Quando eu digo a gente, né, meu pai também sempre esteve comigo, me apoiando nesse negócio. Depois de um tempo, meu irmão também, mais novo, também se formou em computação e veio trabalhar conosco. E a empresa, a princípio, éramos nós três. Eventualmente vinha um ou outro. Quando você fala nós três, quem era? Você, seu pai e meu irmão. E seu irmão, tá? Isso. Seu irmão também é da área de tecnologia, computação também? Computação também. Tá. Ele é 3 anos mais novo, ele se formou depois de mim. E ele tinha um skill, né? Ele tinha uma habilidade muito técnica, né? Se desenvolveu muito nessa área. E conforme os anos foram passando, posso dizer que a gente obteve sucesso, né, com essa empresa, que foi a M Varandas, né? Você vê que criatividade para nome não era o nosso forte. Você era focado no que realmente dava certo. Foi resolver o problema do seu cliente. Exatamente. E uma das anotações que eu fiz aqui, pessoal, dá para ver o pioneirismo aqui de Marcos. Nos idos de 97, 98, ele já estava focado em sistematizar para poder estruturar uma empresa visando a escalabilidade dela. Hoje a gente vê muita discussão sobre isso aqui, de sistematizar, automatizar processos, etc. Você vê que Marcos, em 97, aqui em João Pessoa, né, a empresa era daqui, ele já estava focado nisso, através de feeling, estudo, o que é que era? Não, então, demanda de mercado mesmo, você identificava a dor dos clientes e ia em busca de resolver aquilo. Eu ouvi o problema, o cliente me contava, eu quero, sei lá, imagina, num hotel. Hoje a gente vai para todos os hotéis, o atendente já abre, já faz um cadastro, já faz o check-in da gente ali, já emite um documento para a gente assinar. Um dos primeiros clientes nossos foi o hotel. Antes, como é que era o hotel? Era uma ficha no papel, onde você anotava os dados da pessoa, guardava lá a fichinha e conforme você ia consumindo, ia fazendo anotações e no final você pagava a conta do hotel, tudo isso no papel. Sim. O sistema era justamente para tirar o papel e vir tudo para o computador e o atendente poder digitar tudo ali, ter todos os registros, e depois gerar relatórios, gerar informações para que os gestores tomassem decisão. Então, era isso que a gente fazia, né? Sei lá, em 97, 98, um dos primeiros clientes nossos foi um hotel Solmar, aqui em João Pessoa. Lembro demais desse hotel. Então, foi um dos primeiros você transformava esse processo todo, que era em papel, né, de forma muito arcaica, você transformou em sistema e conseguiu aumentar
a organização da empresa, desse hotel, aumentar a gestão, Isso. Ter acesso a dados. Exatamente. Muito bacana. Exatamente. E aí a gente fez isso por muito tempo, né? Como eu estava dizendo, gerando, de certa forma, um valor interessante para a gente. A gente vivia bem, não tinha nenhum. O valor que você nenhum diz é o retorno financeiro. Retorno financeiro, Tá. mas a gente não tinha ainda uma cabeça de empresa, de crescer muito, de ir para outros locais. No máximo a gente atendia aqui Recife, Campina Grande, Natal. Coisas que estivessem mais perto, muito por indicação. A gente foi crescendo por indicação, na medida que o produto era bom, que a gente ia fazendo. Um conversava com o outro, indicava. Nunca fizeram marketing, Nada, nem sabia o trabalho que era de isso. marca, brand, nada, Sabia nem zero. o que era Dá isso. para ver pela opção que você adotou Pois na é. sua empresa, né? M Pois Varandas. Pois é. E aí, lógico, conforme as coisas, o tempo foi passando, eu casei, tive um primeiro filho, tive o segundo filho. Você casou em que ano? Eu casei em 2004, casei 2004. muito novo, casei com 22 anos, Tá aí com 21 anos de casado. 21 anos de casado. Bacana. 21 anos de casado e casamos e no primeiro ano minha esposa engravidou e tivemos o primeiro filho, né? Que aí já começa uma história legal que ela a princípio ela só tem um ovário, então ela teria dificuldade para engravidar e graças a Deus a gente não precisou passar por nenhum processo de nada, simplesmente graças a Deus Gabriel foi nosso primeiro filho, veio. E aí, mas assim, né? Aí veio o primeiro filho, mais 2 anos e pouquinho depois veio o segundo filho. E a empresa era, como eu falei, eu, meu pai e meu irmão, a gente não tinha muito tempo para ficar com a família. Assim, eu praticamente acordava muito cedo. Eu, nessa época, eu fazia o programa, eu cobrava, eu vendia, atendia cliente para dar suporte. Funcionário nessa época aí, que Eu não você tinha. casou e não tinha funcionário. Eu não tinha. Por quê? Era apenas você, seu irmão e seu pai. Exatamente. Tá. Os três imersos dentro da operação 24 horas. Fazendo tudo. E todo mundo fazia tudo. Todo mundo fazia tudo, não tinha mas uma segmentação, mas pela... a Marcos fica na parte comercial, o irmão que é mais técnico fica na parte ali de produção interna. Nada. Foi empreendendo na raça, foi aprendendo as coisas na raça. Depois de um tempo eu fiz MBA em gestão empresarial na FGV, então isso foi ajudando a abrir a mente, entender como é que funcionaria um negócio para poder crescer. Mas o fato é que a gente primeiro não olhava para o funcionário porque achava que não precisava. Depois de um momento que a gente viu que precisava, tinha dificuldade de contratar porque era muito complexo treinar. Como é que eu atendo 60 segmentos diferentes, cada cliente que me liga é um problema totalmente diferente. Sim. Como é que eu vou contratar uma pessoa para treinar tantas variáveis, tantas coisas complexas? E aí foi justamente o momento da virada de chave da empresa, porque, como eu te falei, eu estava com 2 filhos, eu via meu filho no Bom Dia e via de novo no Boa Noite. O Gabriel, né? O Gabriel e já o Rafa também, o Já Rafael, o Rafa meu segundo filho. E isso estava incomodando, né? Foi quando ali, por volta de 2010, ou seja, a empresa de 97, deu um salto aí para 2010, Gabriel tinha 5 anos, Rafa tinha 2. Eu, dado vários estudos, enfim, eu sempre gostei muito de estudar, sempre vírgula, né? Isso depois que eu comecei a empreender, no colégio não era muito meu forte, mas... Aquela história, você gosta de estudar o que tem impacto no seu negócio. No seu negócio, exatamente. Para poder estar se aprimorando, abrindo o leque, Exato. ampliando horizontes e, de certa forma, estruturando mais ainda o seu negócio para evoluir, para escalar e ter um ativo mais valioso, mais atrativo. Sobre isso a gente fala já. Um pouquinho mais na frente. Né? E aí, nessa época, a gente teve uma primeira decisão a ser tomada. Eu trouxe eram meus sócios, né? Trouxe meu pai, para Daniel e para meu pai, que do jeito que estava não dava mais para ficar, e a gente precisaria escolher um segmento de mercado. Isso em 2010, né? Em 2010. Marco? Ainda não existia esse movimento de startup, pelo menos não aqui, não que eu tivesse conhecimento. E precisávamos escolher um segmento do mercado e só vender para ele. Porque qual era o racional? Hoje cada cliente que ligava era um problema diferente que a gente tinha que desenvolver, mas numa fábrica. Toda hora era um processo fabril. Pensa num restaurante. Um cliente chega, quer uma pizza. O outro cliente chega, quer uma feijoada. O outro cliente chega, quer um churrasco. Você não consegue administrar, são muitos elementos para poder Marco, vocês não, pelo que eu estou vendo aqui, nessa época aí vocês não tinham tempo, nem também era o foco, para planejar. Zero planejamento. Você ia enxugando a demanda, a história de enxugar gelo. A demanda chegava, você sabia como resolver, pontualmente você sentava com os seus sócios, montava uma operação, um plano de ação para resolver a dor daquele cliente específico e daí então tocava o barco. Exatamente. E aí, em 2010, a gente decidiu, né, que precisava de um segmento para poder, a gente chamava replicar, quer dizer, o mesmo produto que a gente desenvolvia de software que fosse para um cliente, poderia ser para o outro, mesmo que tivesse alguma variação, eu não precisaria desenvolver um novo sistema para poder fazer aquela venda.
E aí, isso foi a primeira virada de chave que a gente fez, e a gente escolheu o segmento de restaurantes. Por que restaurantes? Aí também vem muito de um aprendizado que hoje eu uso, na época eu não tinha esse conhecimento, mas tinha de forma empírica. A gente olhou para os nossos clientes que tinha na nossa base e fez, pô, restaurante é um negócio que tem volume, ou seja, se eu trouxer para a linguagem de hoje, tem um mercado endereçável bom. Quer dizer, eu posso vender para um mercado que pode me comprar em volume, porque tem muitos restaurantes no mercado, eles têm similaridade, não tem, Sim. por mais que eles tenham algumas diferenças, mas a similaridade ela é Existe. maior. E também era um negócio que a gente poderia trazer muita inovação ainda, porque naquela época não tinha tanta inovação para o segmento restaurante, a gente gostava de se diferenciar por desenvolver bons produtos de tecnologia. E aí a gente escolheu restaurantes. E aí o que aconteceu daí para frente? A gente passou a dizer não para clientes novos que nos procuravam para desenvolver sistemas e criou algumas ações. Aí foi quando eu comecei a procurar agência de publicidade, começar a fazer uns folders. Ou seja, o meu conhecimento era muito estruturar, né? O meu conhecimento era muito limitado ainda como empreendedor, né? Gestor, Como gestor, vendas, eu acho. Como gestor, como empreendedor, não. Você é como empreendedor gestor. nato. Você empreendia na micaroa, Exatamente. Você se divertia e ganhava dinheiro. Então, e aí como... A parte de gestão realmente é um pouco chato. Quem tem esse perfil de empreendedor, de investidor, de botar a cara, realmente ele não está muito preocupado em iniciar. Ele inicia do jeito que está, com a ferramenta que tem e vai. O negócio vai dando certo, aí ele ajusta a rota, pode dar uma paradazinha no percurso, ajusta. É como aquela velha frase que diz, é você trocar a roda do carro, o carro andando. Exato. Empreendedor é isso. Eu acho que está muito claro aqui na sua jornada que você, por diversas vezes, trocou várias rodas do carro, o carro em alta velocidade. Exatamente. Pular do avião com paraquedas para soltar ele no meio do caminho lá e ir construindo avião. Mas então nessa época, cara, muito bacana que você falou aqui, vou até anotar. Eu tenho isso muito na minha vida também. E aprendi com a história, com a experiência, né? De que às vezes o nosso sucesso está mais sobre dizer não do que dizer sim. Porque no momento em que a gente, pessoal, a gente quer abraçar o mundo, quer achar que tem que atender a todo mundo, a todo segmento para poder crescer, cara, não é sobre isso. É sobre saber dizer não. É sobre saber, em determinado momento da sua jornada, virar a chave, como o Marcos aqui fez, estruturar a empresa. A empresa já estava voando, ele poderia atuar em todos os segmentos, eu acho que do país, mas ele estava sem vida, os sócios também sem vida, ele ausente em casa e, de certa forma, sem saber para onde estava indo. A verdade é essa. Você estava ganhando dinheiro, a sua vida financeira estava boa, mas a vida dentro de casa não estava legal, você sentia... E a gente não ia conseguir crescer, porque imagina, como é que eu vou crescer se cada vez que eu vendo eu trago um problema para dentro de casa, que é desenvolver um novo produto. Exatamente. Da forma como a gente estava indo, não dava mais. E aí a história também de você não saber para onde o barco está te levando. Exato, né? exato. Você está ali, está ganhando dinheiro, está legal, mas, cara, eu estou indo para onde? Eu estou caminhando para onde? Então, é muito sobre isso. Marcos foi muito assertivo nessa época aqui, mas continuei, Marcos. Então, aí quando a gente começou a dizer não, a gente passou a ter tempo para desenvolver novos produtos para o segmento que a gente escolheu. Então, em 2011, hoje, todo restaurante você vai, o garçom te atende lá com um dispositivo móvel para fazer um pedido, né, um celular ou algo similar, para fazer um pedido ali, aquele pedido cair diretamente na cozinha, na impressora da cozinha, e aquele pedido chegar na mesa do cliente. Em 2011, a gente desenvolveu uma primeira solução para iPod, né? iPod, talvez o pessoal não saiba nem o que é. iPod, não, muita gente aqui sabe. E em 2012, a gente desenvolveu um sistema de e-commerce para restaurantes que antes do iFood, ou seja, o que o iFood faz a gente tinha feito, só que a gente fez uma tecnologia que não era tão fácil de escalar e de crescer, era o que a gente tinha disponível na época, o iFood veio depois e evoluiu. E em 2013 a gente lançou o cardápio digital, que visando a Copa do Mundo que aconteceria aqui no Brasil, a gente teve essa ideia, né? Lógico, eu não sou o criador do cardápio digital, longe disso, acho que já existia, mas a gente criou o nosso cardápio digital aqui para o mercado, né? Com a ideia de resolver o problema do idioma para os turistas estrangeiros que viessem aqui, principalmente entre João Pessoa, Recife, Natal, que era nosso público, para que o cliente pudesse fazer o pedido no seu idioma e o garçom pudesse ver no idioma dele. Então, ele era um cardápio traduzido, a gente já entregava ele traduzido em 5 idiomas. Então, esse movimento de 2010 a 2013, na mesma medida que a gente ia crescendo em número de clientes de restaurantes, a gente ia desenvolvendo novas soluções para o segmento de restaurante, a gente ia cancelando os contratos antigos.
Então imagina, eu primeiro disse não para novos e depois eu fui dizendo não para quem já estava Para na quem já base. estava dentro da carteira, Só para lhe dar uma referência. mas que não fazia sentido diante do segmento que você estava querendo, né, nichar. Só para dar uma referência, todos os laboratórios de análises clínicas aqui da cidade eram clientes nossos. A gente cortou com todos. Cancelou os contratos. A OAB era cliente nossa. A gente cancelou. A Editora Abril. Estou dando só nomes assim de empresas grandes que eram clientes e a gente foi dando não. A gente foi tirando da nossa carteira e voltando-se para o segmento de restaurantes. Então, eu passei 3 anos para ficar do mesmo tamanho. Só que o que é que eu fiz? Um ajuste de produto e um ajuste de segmentação para poder dar os próximos passos e crescer. E aí, de 2013 em diante, eu digo que a fundação da Menil, que aí Menil é o nome do que a gente deu para o cardápio digital, e aí 2013 foi a primeira vez que a gente fez uma campanha, lançou um produto com formato de produto, fez uma logomarca para o produto, fizemos um evento juntando a Brasel, que é a Associação de Bares e Restaurantes, e o Sebrae, lançamos para mais de 50 restaurantes o produto cardápio digital, foi comprado. Então, assim, foi um negócio que nos posicionou, de fato, como uma empresa para o segmento de restaurantes, né, localmente ainda. E aí, daí em diante, foi que a gente começou a crescer e vislumbrar, né, um crescimento também em mercado nacional. Então, esse é uma história de transformação, de decisão, né, e depois de tomar a decisão de foco. A gente teve muito foco, não desviou-se do foco e fez, de fato, a empresa ir crescendo. E aí eu digo que a história da Menil, ela nasce em 2013, que é o nome do produto, mas que depois virou o nome da empresa, né? A Menil nasce em 2013 como uma empresa, de fato, especialista para o segmento de restaurantes, e ela vai até 2020, aliás, ela vai até 2020, que foi o período onde a gente depois vendeu a empresa para a Estônia, né? Então, é uma trajetória que, quando eu lancei isso lá atrás, eu não sabia nem que isso era possível, não fazia nem ideia de que isso poderia acontecer ou existir em algum momento. Só que a gente foi se posicionando ao longo do tempo de forma de trazer para o mercado como uma empresa. Foi surgindo um movimento de startups lá para 2014, 2015. A gente se posicionou como startup. Porra, mas era uma empresa de quase 20 anos. Como assim vocês são uma startup? A gente se posicionou dessa forma e se comportou dessa forma. Ali eu já tinha lá seus 30 pessoas na equipe. Já estava uma empresa já começando a ficar mais robusta. A gente já estava vislumbrando vender para o mercado de fora. Como startup, a gente começou a participar de programas de aceleração. Hoje a gente vê os programas de mentoria, né, que a gente, inclusive, participa. Na época, lá atrás, chamava-se programas de aceleração de negócios ou de startups. Nós participamos da Intel. Intel é uma grande marca mundial. A gente participou em 2013 como convidado. A gente participou do programa da Microsoft em 2014, também como convidado. A gente participou do programa de Sebrae, participou da Endeavor, né, que você traz lá no início. A Endeavor é a maior organização de fomento ao empreendedorismo do Brasil, uma das maiores do mundo. Eu consumia muito conteúdo da Endeavor gratuito, né? Na época não tinha tantos podcasts, mas a gente ouvia materiais, blog, tudo que tivesse disponível. Aprendi muito. O canal que tivesse ali para comunicar, muito, você consumia. Aprendi muito, né, com eles. E aí, em 2017, a gente foi convidado, né, para fazer parte da Endeavor. Fomos a primeira empresa de qualquer segmento da Paraíba a participar de um programa da Endeavor. E participamos, em 2018 participamos novamente, né, por termos sido destaque no ano anterior. E isso foi fazendo a gente cada vez mais ampliar nossa visão. Ou seja, o que a gente vinha tocando aqui como negócio, crescendo aqui na região, depois crescendo no Brasil, ficando líder em algumas regiões, líder e se posicionando pelo diferencial da inovação, levando resultados para os nossos clientes. Isso foi ampliando nossa visão e eu fui conhecendo um mundo diferente, né? Quando eu estive no Vale do Silício em 2015, a primeira vez que eu tive acesso a investidores, o que é investidores, o que são, como é que eles pensam, né, empresa, como é que fazem as empresas crescerem, todo aquele movimento do Vale do Silício, eu trouxe e adaptei para o negócio nosso aqui. Depois eu, junto com a Endeavor, eu fui entendendo que não era basicamente só investidores. Em algum momento a gente poderia também vender a empresa. E aí, putz, como é que é assim que vender a empresa? A gente, quando fala em vender a empresa, pensa que é um negócio que não deu certo. Tá, não deu certo, eu estou repassando meu ponto. Estou repassando minha empresa, né? Isso, quem não conhece desse movimento, acha que é isso e que isso é algo ruim. E era a minha visão anteriormente. Conforme eu fui entendendo o que significava vender, quer dizer, você vende não porque ele desvalorizou, pelo contrário, você vende porque ela se valorizou tanto, ela chegou a um ponto que para a outra empresa muito maior, ela é tão relevante e ela teria dificuldade de fazer algo similar, que ela paga um prêmio para você. Ela está te comprando e comprando o teu futuro.
É como se estivesse comprando 10 anos de lucro da tua empresa, eles estão pagando a preço presente e aí depois você consegue usar aquele dinheiro e o teu tempo disponível para fazer outros negócios. Então isso eu descobri no mundo da Endeavor, né? Vários empreendedores já tinham passado por essa movimentação. E aí, quando eu descobri isso, eu comecei a olhar para a empresa de uma outra forma, né? Eu disse, cara, se a gente pode construir um negócio de muito valor e a gente, ao invés de ficar tirando os dividendos, o prêmio da empresa hoje, eu puder fazer esses investimentos, esses dividendos virarem investimentos, eu crescer cada vez mais meu negócio, para em algum momento lá no futuro a gente ter esse prêmio pela valorização do negócio, então vamos fazer isso. E aí a gente focou muito forte nisso, crescemos algumas vezes a empresa, né? Dobramos de tamanho seguidas vezes, e aí me envolvi muito em gestão, em técnicas de gestão, de crescimento, de vendas, de growth, enfim, aí trouxe o meu modo estudante muito ativo, mas principalmente o modo executor, né? E aí conseguimos crescer até que em 2019 a gente já tinha chamado a atenção de várias empresas do mercado, vários players. Antes a gente já tinha chamado, já teve um outro player que tinha tentado comprar a gente, mas eu preferi não evoluir. E lá em 2019 a gente decidiu que era o momento de conversar sobre, até que a gente decidiu fechar a negociação com a Estônia. Então, isso assim, só um resumão, né? São muitos anos, a gente poderia demorar aqui muito tempo. Que resumão. E dá para anotar aqui, eu anotei alguns momentos específicos aí, principalmente quando vocês, enquanto empresa, decidiram começar a rescindir contratos, né? Não aceitar novos contratos que não tivesse dentro daquele segmento de restaurante, que era o foco naquela época, e também os contratos que já estavam encarteirados na empresa, digamos assim, você resolveu por rescindir. Gente, eu queria deixar claro aqui para vocês alguns ingredientes que não pode faltar para um empresário que está assim em busca de escalar o seu negócio, está assim em busca de gerar um equity, de transformar o seu negócio num negócio atrativo e valioso. Aqui a gente está com um expert nisso aqui, que é o Marcos Varandas. E eu anotei o seguinte, que Marcos, em determinado momento aqui, acho que em 2013, né, Marcos? Ele tomou uma decisão, ele junto aos sócios, tomou uma decisão de nichar no mercado de restaurante. E ele tomou a decisão e respeitou essa decisão. Ele foi fiel aos seus objetivos, com extremo foco, com coragem de mudar e de decidir. E isso fez com que ele, de fato, alcançasse o objetivo, o norte que ele enxergava lá na frente, porque no início você não tinha, né? No início você falou que começou a empreender, a resolver problemas, os problemas que chegavam, você se adaptava ao momento ali, criava a solução, resolvia, ganhava dinheiro, estava tudo certo. Mas não lhe satisfazia enquanto empreendedor, enquanto pessoa, enquanto empresa. Nessa virada de chave, quando você tomou a decisão, focou, foi fiel ao que você decidiu, extremamente adaptável também. Ele disse que em 2014 começou o movimento de startup, o pessoal questionava, cara, essa empresa é startup, ela está aqui há 20 anos. Não, ele se adaptou. Então, o empresário ele tem que ter muito esse princípio da adaptabilidade, de se adaptar de forma rápida com os elementos e ferramentas que tem hoje. Entendeu? Porque hoje se lança um negócio e já está atrasado, porque o negócio... Eu diria que, assim, principalmente você tomar a sua decisão e respeitar a sua decisão com foco. Então, essa questão da startup é interessante. O mercado dizia que startups eram empresas que tivessem até 2 anos de fundação e que tivessem um produto que fosse altamente escalável. Tá, isso era um conceito que o mercado adotou ali, que o pessoal utilizava. Por isso que não queriam enquadrar Menei ou a AM Varandas como startup na época. Mas só que o que é que eu fiz? Cara, tá bom, ele está dizendo que é isso, eu vou dizer que é outra coisa. Eu vou dizer que startup é a minha empresa e acabou. Então, a Menil é uma startup. Isso é uma decisão, eu tomei a decisão. E aí, a partir do momento que a gente toma essa decisão, a gente traz para dentro, né, alguns reflexos. Poxa, se eu sou uma startup, como é que startups crescem? Startups crescem de maneira escalável, tá bom. Mas só que o meu produto ele não era escalável. Porque qual era o conceito de escalável na época? Era o conceito de você coloca um aplicativo no celular e qualquer pessoa no mundo pode baixar aquilo ali. Pô, então isso é uma startup. Tá, pô, mas o meu não era assim. Como eu não sou uma startup. Não, calma. Startups são empresas que crescem e que geram escala. Isso eu uso até hoje. Então, quando chega para mim e dizem assim, tá, meu negócio não é escalável. Aí o que é que eu respondo? Eu digo, não, o seu negócio hoje ele pode não ser escalável, mas se você ajustar o seu modelo de negócio, de repente a gente consegue encontrar um produto escalável e aí sim transforma sua empresa dentro do seu próprio negócio. Dentro do seu próprio negócio. E foi o que a gente fez. Então, a gente tinha um produto que ele precisava ser instalado em cada máquina de compra de clientes. Precisava de uma pessoa aí no cliente para poder instalar o produto, o software, naquela época.
e a gente fez adaptações no produto para que a gente pudesse fazer essas instalações à distância. E aí eu já criei uma forma de crescer, num primeiro momento. E segundo, eu criei outros produtos. Eu criei um cardápio digital em 2015, já tinha criado em 2013 um modelo em tablet. Em 2015 a gente criou um modelo que era um cardápio digital no celular, onde o cliente poderia baixar o aplicativo, ir no restaurante, pistola um QR Code, vai ver o cardápio. Isso a gente vê muito hoje em dia, só que a gente fez isso em 2015, né? Lançou isso. E a partir desse produto, eu comecei a me posicionar como uma startup segundo o que o mercado me dizia. Mas eu não precisei mudar a minha empresa toda, eu criei um pedaço dela e fui adaptando o contexto para que fizesse sentido para mim também. Mas por que para a gente foi importante se posicionar como startup? Porque eu pude participar de programas de incentivo, eu pude participar de programas de aceleração, eu pude me colocar em algumas rodas que eu não me colocaria como uma empresa de tecnologia tradicional. Eu vi que você aqui no currículo que li teve uma parceria aqui com o Sebrae, né? Exato. O que era isso aqui? Explica para o pessoal. Acho que você foi consultor também de algumas outras empresas. Então, o Sebrae, como é que se dava essa parceria? Legal. O Sebrae ele trabalha em formatos de APL, né? Que são arranjos produtivos locais. Essas APLs é como se fossem grupos, e esses grupos de segmentos são atendidos, né, de maneira prioritária pelo Sebrae. E existia um grupo que era a APL de restaurantes. Então, o Sebrae ele tinha ações direcionadas para o segmento de restaurante. E aí a gente se colocava, se posicionando como um parceiro do Sebrae para poder levar tecnologia, inovação, conhecimento para os restaurantes a partir e junto com o Sebrae. Então, a gente participou de vários eventos, dei palestra. Eu tinha uma palestra em 2015 que eu chamava de Restaurante do Futuro. E aí eu demonstrava para os restaurantes como é que deveria ser o dia a dia deles, pensando nos restaurantes que já estavam no mundo, né? Eu já tinha tido experiência de viajar para outros países, entender como é que funcionava lá, e tentava trazer isso para o mercado local a partir do Sebrae, que é uma grande escola, né, para empreendedores. Então, eu me posicionava como um consultor especialista para o segmento, né, junto a essa PL de restaurantes. Muito legal. E em determinado momento, acho que não lembro exatamente o ano, talvez 2019, teve um evento em São Paulo, que esse evento aconteceu dentro da FISPAL. A FISPAL é a maior feira de restaurantes do Brasil. E o Sebrae ele desenvolveu uma competição de startups para ver quem seria reconhecido como a tecnologia ou a empresa ou startup mais inovadora do Brasil. E nós ganhamos. Claro. Nós desenvolvemos o produto e fizemos a apresentação. Eram 20 empresas, tinha uma banca e a gente foi premiado como a empresa mais inovadora para o segmento de restaurantes do Brasil. Isso nos abriu várias portas, né? Que bacana mesmo. Você ganhou visibilidade, né? Ganhou visibilidade. Você vai para um evento como esse aí e ganha o prêmio, Exato. Você ganha visibilidade nacional. E olha que legal, isso é interessante falar. Nessa época, a gente chama pitch. As startups fazem pitch de apresentação. Eu já estava com a empresa crescendo, né? A gente já estava ali visando uma venda. Eu decidi que eu não deveria ser mais a única porta-voz da empresa. E nesse momento eu decidi que não era eu quem iria fazer o pitch. Era a nossa líder de vendas. De vendas. Eu capacitei ela e ela que fez o pitch. Então foi uma premiação vencida pela empresa, mas que não foi eu quem fiz. Isso também foi... Naquele momento, naquele projeto, a liderança estava com ela. Estava com ela. Bacana. Então isso foi um negócio bem, bem legal, porque eu estava começando a ver a empresa como é que eu vou crescer ela se não for através de outros líderes. Então, naquele momento específico, Marcos Varandas ele começou a entender o jogo da gestão empresarial, o jogo de estruturação de empresa. Realmente tem que ter segmentos, tem que se respeitar. O jogo da escala, né? O jogo da escala, exato. Você não dá para fazer tudo, não dá para ser goleiro, zagueiro, meio-campo e atacante, não, né? Não dá. E foi nessa época que eu também contratei a minha primeira líder de gestão, de fato. Trouxe uma pessoa que era da universidade, professora, já consultora do mercado, foi a Daniele, para poder nos ajudar a estruturar processos, a preparar de fato a empresa para poder crescer. Então, foi uma virada de chave bem, bem legal, mas seguindo uma máxima que eu gosto muito, que é a máxima do inverter os dizeres da bandeira do Brasil, né? Não é ordem e progresso, é progresso e ordem. Progresso e ordem. A gente começou a crescer, a coisa foi bagunçando, foi desorganizando. Eu trouxe uma pessoa para me ajudar com gestão, né? Na medida que eu também precisava tocar várias frentes no negócio. Isso vou aprendendo a trabalhar a partir de outros líderes. Eu deixo de ser o líder principal que toca tudo e passo a ser um líder de outros líderes, né? Então, isso foi necessário adquirir várias habilidades disso também. E na área da vendas, de ser a cara da empresa para o mercado, eu também comecei a desenvolver outros líderes. Isso são habilidades... Muito bacana. E você começa a empoderar, né, o pessoal que está na sua equipe aí e, de fato, criar neles uma expectativa, uma busca e um desejo de evoluir, de estarem cada vez mais se capacitando, buscando ambientes novos, conhecimento.
Muito bacana, Marco. Parabéns. Show. A história do Progresso e Ordem é muito sobre empresa sem venda não existe, né? Então, cara, inicia o teu negócio, começa a vender, gestão, você vai aprimorando, vai se adaptando. Eu vi que durante a sua jornada tiveram vários momentos que você foi adaptando a rota, o segmento, o público-alvo, enfim, produto também, quando você quis dar a virada de chave, sair de uma empresa em varandas para se tornar startup, você de fato se adaptou ali dentro do seu próprio negócio, né? Identificou um produto que poderia ser criado e que se encaixaria no conceito de startup, e o sucesso foi esse aí. Mas o que me também chamou a atenção, Marcos, foi que você, durante a jornada, sempre buscou aprendizados novos, foi um incansável, queria ampliar a visão e mais, sempre procurou ambientes diferentes do que você vivia. Isso mudou minha vida. Aqui no estado, aqui na cidade, né? Porque às vezes a gente fica imerso dentro das nossas bolhas, a gente fica imerso só dentro do hall de pessoas que a gente faz negócio, se conecta e acaba não ampliando a visão, não enxergando outras realidades. E é isso, pessoal, essa busca por ambientes novos, diferentes, conhecimentos extras, que vai nos fazer enxergar além da caixa, que vai nos fazer enxergar para onde a nossa empresa pode ir. Não é isso? É bem legal isso que você está falando. Eu, em 2019, eu fui convidado pelo Sebrae para fazer uma palestra, um auditório lotado aqui. E eu disse, caramba, mas eu já vou dar uma palestra como um sucesso, já local, né? Mas eu não tinha atingido ainda meus objetivos todos, mas já reconhecido como um sucesso. E eu lembro que quando eu fui desenhar os motivos, né, pelos quais eu estava atingindo aquele sucesso, eu vi lá os marcos que eu tinha atingido e eu disse, cara, nesse marco aqui eu tinha mentores via Sebrae. Nesse outro marco aqui eu tinha mentores via Endeavor, né? Em algum momento eu tive os mentores lá da Microsoft. E eu fui vendo que cada virada de chave que a gente foi fazendo, isso foi porque eu tinha acesso a pessoas que já tinham passado pela jornada que eu estava passando e que estavam me trazendo aquele conhecimento que ajudou a encurtar caminho para mim. Então, participar desses movimentos e dessas bolhas, como você trouxe aí muito bem, foi, para mim, o fator mais importante de toda a minha jornada. Porque eu buscava, bebia na fonte, era estimulado, ampliava minha visão, via o como e trazia para o meu time e dizia, cara, a gente vai chegar aqui desse jeito porque fulano já chegou e me disse como é que era e é assim que a gente vai fazer. Então, a gente dava a visão, dava o como e embasava. Sempre fiz isso com o meu time, né? E, de fato, aconteceu. Então, tanto é que agora, mais recente, né, vai chegar lá ainda, mas só para não perder o gancho, eu me coloquei numa situação de buscar novas bolhas e sair, né, da posição que eu estava para poder agora estar empreendendo de novo, fazendo um montão de coisa. Bacana, eu gostei dessa frase aí, buscar novas bolhas, né? De fato é isso. Estar fazendo esse movimento, estar buscando frequentar novos ambientes, novos grupos de empreendedores, de empresários, porque às vezes a realidade de uma pessoa, de uma empresa, ela pode sim se conectar com a sua e mudar o ponteiro da sua realidade, mudar o ponteiro do seu futuro. Então, pessoal, fica a dica aqui, busquem novos ambientes que lhe propiciem a estar cada vez mais querendo se capacitar, querendo elevar o nível, querendo subir um próximo degrau. Não, eu acho importante só dar um adendo. Quando eu tenho falado muito sobre isso, até nas redes também, sobre o ambiente que você frequenta, enfim. Não quer dizer que você precisa deixar o que você estava. Significa que você precisa acrescentar novos, né? Muitas vezes as pessoas querem trabalhar por exclusão. Aqui não tem exclusão, aqui tem adição. Então você continua no ambiente que você está, vai para um outro ambiente, vai para o outro, e a soma disso tudo é que vai fazer você ser diferente. Porque é a sua origem que lhe leva para as próximas mesas, né? A verdade não é eliminar ambientes, né? E sim diminuir a frequência com que você, enfim, frequenta aquele determinado ambiente e sair adicionando. O que você entender que seja compatível ali com os seus objetivos. Isso aí. Marco, teve um momento na empresa aqui que vocês decidiram escalar o negócio. E você falou, eu anotei aqui, que precisou estruturar processos, né? Eu queria que você falasse aqui para o público como é que é assim, a questão de estruturar processos, organizar a empresa, sistematizar, para poder, de fato, o seu negócio se tornar escalável. Boa. Primeiro que, quando a gente está falando de uma empresa ainda pequena, né? Por mais que já estivesse tendo relativo sucesso, ainda não era considerado uma empresa grande.
a gente vai ter mil e uma dificuldades e como um empreendedor muito dinâmico, eu tinha muita dificuldade de fazer planejamentos de longo prazo. Tipo, fazer um planejamento estratégico do ano. Putz, quando eu vi um negócio desse, eu não conseguia me imaginar no fim do ano. Estava ali muito no meu... Imerso no dia, né? Imerso no meu dia a dia. No mês, E naquele todas as trimestre. vezes que eu tentei fazer planejamentos e depois dali fazer plano de ação e começar a executar, e aí, óbvio, eu estou trazendo isso para dentro do processo, vou chegar lá, eu tinha muita dificuldade. E aí eu comecei a fazer um negócio que o pessoal brincava que era o tempo Marcos lá na empresa, né? É igual o tempo do cachorro, assim, tem que crescer, sei lá, a cada ano você cresce 7 vezes. E isso eu trazia esse conceito de vamos crescer muito, vamos crescer muito. E aí descasava com planejamentos mais estruturados. Então, eu criei, né, para dentro da empresa uma metodologia que hoje eu chamo de metodologia escalante, que foi até o que deu o nome do negócio. Sua empresa lá, da né? minha empresa nova, que era o seguinte, eu disse, cara, não vou conseguir planejar um ano, mas vamos planejar 3 meses. Vamos fazer um negócio assim, um ano tem 4 trimestres, então vamos fazer o planejamento de um trimestre como se ele fosse de um ano. E aí a gente definiu isso. Pô, no trimestre 1 vamos fazer o quê? E eu só defini esse trimestre, não esqueci os outros. O que é que isso me fez? Tudo que vinha de novo, tipo, pô, tá vindo várias oportunidades, tá, mas que essas oportunidades não estavam mapeadas para serem executadas no trimestre, eu colocava num saquinho. Eu digo, não, calma, fica lá. Tudo que viesse de ideia nova eu ia guardando. E ia executando o que eu tinha me planejado para executar no trimestre. Quando eu estava terminando ali... A história de ser fiel aos objetivos. Aos objetivos. Né? Às suas decisões. Só que aqui eu comecei a colocar metodologia, né? E aí, quando estava no terceiro trimestre, eu olhava e dizia, bom, beleza, o que é que eu tinha guardado para ver? Aí eu reavaliava. Isso é um negócio que eu adaptei da programação, de sistemas. A gente chama, em programação, a gente chama isso de backlog. Isso em programação. É coisas que vão vindo, que os clientes vão pedindo, vou guardando e em algum momento eu vou analisar e vou implementar aquilo no sistema. Eu usei essa mesma metodologia para gestão. E várias dessas coisas que vinham aparecendo, quando eu via 2, 3 meses depois, já não faziam mais sentido. E aí, quando você se vê como empreendedor, quantas coisas acontecem no nosso dia a dia que a gente pensa que tem que fazer, tira a gente do foco e depois a gente nem lembra mais que fez aquilo ali. Então, eu adaptei isso e aí a questão do processo vem em cima disso. Eu colocava esse conceito de organizar os processos de forma mais simples possível dentro desses ciclos trimestrais para que me preparasse para o crescimento do próximo ciclo. Então, vamos supor, se eu visualizasse que eu ia precisar contratar 3 pessoas para a minha área de atendimento ao cliente. Tá, eu estava visualizando essas 3 contratações agora, mas para o trimestre seguinte. E aí, para o trimestre seguinte, o que é que eu fazia agora para que no trimestre seguinte eu conseguisse trazer essas pessoas? E aí eu organizava, trazia isso para dentro de um processo mais estruturado, e aí no trimestre seguinte eu contratava aquela pessoa. E assim eu fui seguindo ciclos de crescimento que me fizeram chegar onde a gente chegou, né? E aí depois dessa metodologia, eu dei um nome a ela de metodologia escalante. Então, os processos sempre feitos para resolver coisas pontuais de maneiras... De forma muito simples e objetiva. De forma muito simples e objetiva, que numa empresa que não tem tantas pessoas, um grande empreendedor que eu digo, é o empreendedor do seu negócio que ainda não tem capacidade de contratar tantas pessoas de gestão, vai ter dificuldade se não for da forma muito simples. E a melhor forma, depois eu descobri, mesmo tendo uma empresa grande, com muitos colaboradores, sempre foi o simples que fez o negócio dar certo, né? Legal, você falou em simplicidade aí, de organizar processo de forma simples, seja uma empresa pequena ou até no tamanho que seja hoje, e me fez lembrar de uma frase do Leonardo da Vinci, que diz que a simplicidade é o último grau da sofisticação. Então, pessoal, às vezes a gente fica querendo criar camadas de processos, documentos internos dentro de empresa, quando na verdade a solução daquele objetivo que você busca realizar, daquela tarefa, está muito simples ali, está muito claro. Então, busque ser simples, claro, objetivo e eficaz. Não, e eu sem saber dessa frase, né, do nosso grande Da Vinci, fui tocando meus negócios, mas isso é uma máxima também do mundo das startups, né? A gente trabalha muito com o conceito de MVP, quer dizer, produto mínimo viável, faz o produto mínimo, mas que de alguma forma consiga já entregar valor para o cliente, e a partir daí a gente vai crescendo, né, o nosso negócio. Trouxe isso para dentro da empresa, transformando tudo que a gente fazia internamente em MVP, em processos simples, e que nos levou, né, em algum momento mais à frente, a ser reconhecido como líder do nosso segmento no Brasil, como uma empresa que estava, de fato, levando inovação para o segmento de restaurantes e depois ter sido adquirida lá pela Listone, que eu
considera aí um grande marco, né? A gente, num prazo aí de 7 anos, de quando a gente refundou a empresa, vamos chamar assim, né? Que foi a Menil. A gente saiu da refundação de 2013 para a venda em 2020, quer dizer, 7 anos, que é o tempo, inclusive, que o Flávio Augusto, uma pessoa que a gente gosta muito, fala que é o ciclo lá de venda de empresa. Eu também sem saber disso. Também não sabia. Também não sabia, mas foi exatamente o período que a gente realizou esse projeto. Tá, e falando dessa transação com a Stone, você poderia entrar em detalhes aqui, como é que se deu, por que vocês decidiram, de fato, dar essa virada de chave, fazer esse equity, explicar para o público aqui. Para vender, basta uma decisão de querer vender ou precisa dar uma estruturada interna para transformar o seu negócio, a sua empresa, num ativo, de fato, mais valioso, mais atrativo para o mercado, que o mercado possa, de fato, enxergar valor no teu negócio e adquirir por uma boa quantia ali que lhe garanta alguns frutos aí futuros. Dá uma explicada para o público aqui como é que se deu essa transação, por que se deu, qual o objetivo de vocês naquela época. Muito bom. Primeiro que a gente está falando ainda de 2019, né? A transação foi concluída em 2020, mas ela aconteceu no percurso durante o ano de 2019. Eu não fazia a menor ideia de como é que se fazia transações desse tipo. Fui aprendendo, fui entendendo como é que rolava. Mas o fato é que a gente esperava que em algum momento a gente pudesse ter essa valorização e aí foi aí que a gente apostou todas as nossas fichas, né? A gente transformou todos os nossos dividendos em reinvestimento para a empresa, né? E quando a gente está falando em equity, hoje é um termo que está sendo até muito divulgado, muito difundido. Sim. Nessa época eu não fazia ideia do que seria. Se puder explicar para o pessoal aqui, eu acho que deve ter gente aí que não sabe o que se você for procurar a tradução, não vai ser exatamente o que eu vou dizer agora. Eu queria a definição de Marcos Varandas, o empreendedor, Boa. E não o técnico, para trazer conceito técnico aqui não. Mas sim, de fato... Equity é o nome que a gente dá para quando uma empresa ela tem valor de mercado. Tá? Esse é o padrão assim, que eu posso traduzir de uma forma mais simples de se entender. Então, se a gente disser assim, essa empresa tem equity. Ela tem equity significa dizer, essa é uma empresa que tem valor. As pessoas vão pagar por ela muito mais do que ela fatura no final do mês ou no final do ano, né? Então, fazer esse tipo de movimentação, que era muito conhecido para empresas que estão na Bolsa de Valores, por exemplo. A empresa que está na Bolsa é uma empresa que tem equity, porque você está comprando ações. Você, como investidor, pessoa física, você pode comprar ações de uma empresa na Bolsa de Valores e espera que aquelas ações se valorizem ao longo do tempo. Sim. Ela vai se valorizar de acordo com alguns quesitos que a empresa for tendo, né? Essa empresa vai sei lá, aumentando seu faturamento, vai aumentando sua margem, vai conseguindo crescer em número de clientes, vai desenvolvendo produtos novos. Isso tudo vai elevando o valor de mercado daquela empresa ou vai elevando o seu equity, né? E essa valorização que acontece na Bolsa de Valores também acontece na sua empresa individual e vai ter valor para quem? Então, no meu caso, né? A gente começou a se relacionar com vários atores do ecossistema de restaurantes e começou a ser relevante para vários deles. Então, o iFood estava surgindo de uma forma muito forte, né, nesses anos que se passaram. Hoje, essa grande potência já era em 2019, mas não tanto como agora. E ali o iFood, quando ele começou a funcionar, para contextualizar isso, o iFood, quando começou a funcionar, como é que o restaurante fazia? O cliente que fazia o pedido no iFood, no aplicativo, o restaurante precisava ter do seu lado um computador que ele ficava olhando os pedidos chegarem do iFood e o atendente do restaurante tinha que olhar aquele pedido, lançar num outro sistema para poder aquele pedido chegar na cozinha. Olha o risco que existia aqui nesse processo, né? Poderia o atendente não ver. Olha a complexidade para se chegar na solução final. Aí voltando para o simples. Aí volta para o simples. Aí o que a gente fez? Como é que eu encurto esse processo? Então a gente se conectou como sistema ao iFood, pegava os pedidos que vinham do iFood e jogava dentro da cozinha. Eu eliminei a necessidade do atendente ficar olhando o pedido. E no momento que eu faço isso, eu passo a ser relevante para o restaurante, mas eu passo a ser relevante para o iFood. Porque como é que o iFood ganha dinheiro? Ele só ganha dinheiro se o pedido for concluído. Sim. Então, na medida que o atendente ficava olhando, muitas vezes os pedidos eles ficaram cancelados. E aí o iFood passa a me enxergar como um parceiro de valor. De, porra, ele gera valor para mim. Ele faz o meu pedido chegar melhor no restaurante. A solução que você deu aí, além de simplificar, otimizar o tempo daquele pedido, você aumentou e muito a conversão dos pedidos. Exatamente. Então gerou o quê? Resultado na ponta para o iFood. Gerei resultado. Por isso a sua importância diante de todo esse negócio. Gerei valor para o iFood. Depois de um determinado momento, surgiram as maquininhas de cartão de crédito, né? E as maquininhas foram, conforme a tecnologia foi evoluindo,
A gente entendeu que era necessário o cliente no caso o restaurante, nosso cliente, o restaurante, ele, a partir da própria maquininha, o garçom fazer o pedido nela. Pô, se ele já está com uma maquininha na mão, por que não eu fazer o pedido ali e por que não eu emitir a nota fiscal direto na maquininha? Porque no processo anterior exigia que o cliente do restaurante fosse até o balcão para passar seu cartão e ter sua nota fiscal emitida. No momento que Aí a gente foi pioneiro nisso, a gente criou uma tecnologia onde a maquininha do cartão de crédito do restaurante emitia a nota fiscal. Foi uma inovação gigante que a gente fez isso aí em 2018. E a partir desse momento eu passo a ser relevante para quem? Para as maquininhas de cartão de crédito, para todas as empresas de cartão de crédito. E nós desenvolvemos os projetos para todas as adquirentes, para a Stone, para a Rede, para a Cielo, para a GetNet, enfim. E aí a gente passou a virar relevante para esse público. Opa, então, na medida que eu vou ficando relevante para essa galera, eu vou construindo valor, eu vou construindo equity, né? Vou construindo um valor de marca que as pessoas me querem perto. Boa. Então, quando a gente pensa em equity, a gente muitas vezes está condicionado a pensar em vender a empresa lá na frente. Mas o equity, como eu estou demonstrando aqui, não é só vender a empresa, significa eu ter valor. Gerar um valor. Gerar valor real. Atrativo, né? Valioso. Exatamente, para alguém. Né? E esse alguém pode ser um fornecedor, pode ser um parceiro, pode ser um colaborador. Por muitas vezes a gente diz que não consegue reter um colaborador porque ele recebe uma proposta de uma outra empresa. Mas se você for uma empresa que tem valor e você, de repente, trocar equity, ou seja, dar ações da tua empresa para aquele colaborador, ele vai enxergar valor naquilo e vai ficar. Mas se você não tem valor, não tem equity, ele não vai querer ficar, ele vai se trocar por qualquer dinheiro que exista. É mais difícil reter, Então, né? quando a gente está trazendo para o equity e chegando na Stone, eu me tornei relevante para vários e nesse momento as pessoas disseram, pô, ele é tão bom que eu quero ele comigo. Então, não era necessariamente pelo quanto eu faturava, pela quantidade de clientes que eu tinha, que é o que a maioria das pessoas imagina. Pelo valor. Era pelo quanto de valor que eu gero. Isso. E aí gerei valor para a Stone, para vários, mas no caso específico da Stone. E a gente, dentre as opções que a gente tinha, a gente entendeu que a Stone era o melhor parceiro para o nosso momento. Era uma empresa jovem, era uma empresa que já Foram vocês que procuraram a Stone ou elas que... A Stone que nos procurou. A Stone que nos procurou. Aí vem a questão do ser atrativo, né? Porque tem muita empresa que pensa assim, eu vou fazer o meu aqui do meu lado, vou crescer, vou ter clientes, vou fazer um monte de coisa e em algum momento eu vou ser uma empresa que o mercado vir me comprar. Tá. Só que se você não se relacionar, se você não começar a gerar valor ao longo do tempo, pode ser que você posicionamento, não tiver um posicionamento perfeito. Porque o posicionamento está dentro da história de agregar valor, de ter equity, etc. Perfeito. Eu posso ser uma empresa legal, mas eu não sou atrativo. Tá. As pessoas não me enxergam como atrativo. Vou dar um exemplo do mercado imobiliário para ficar fácil. Imagina que eu sou uma ótima casa, mas eu estou numa rua ruim. Você está sem visibilidade. Estou sem visibilidade. Posicionamento então, aquela casa, se ela tivesse, sei lá, na beira da praia, ela valeria 10 vezes mais. Ou até mesmo uma casa que não fosse aquela ali, né? Um padrão que, sei lá, fosse metade do que aquela ali seria, mas tivesse uma localização boa, atrativa, visível. Você valeria bem posicionada. Muitas vezes mais. Com certeza. Então, é exatamente isso que acontece com as empresas. Dependendo de onde eu estiver, o meu valor vai ser muito maior ou muito menor. Né? Tem a questão do posicionamento que atrai equity também. Então, eu estava posicionado bem nesse mercado e era um mercado que tem grana, é um mercado que é banco. A Stone era adquirente de cartão de crédito, é banco, estava dentro do escopo de atuação que poderia fazer a Stone crescer e a gente fechou, né, a transação. E eu digo assim, hoje eu estou, né, como sócio da Rofa Capital, que é uma boutique de M&A. E o que é uma boutique de M&A? Assessora pessoas, empresários, que desejam vender suas empresas. Tá. Por que isso? A gente, no nosso dia a dia, a gente está acostumado a vender o nosso produto para o nosso cliente final. Sim. Mas quantas vezes a gente já vendeu uma empresa? Pô, eu nunca tinha vendido uma empresa. Então, se eu vou negociar, eu não sei o traquejo de negociar uma empresa. Eu acho que nem todo empresário vende empresa, não. Eu acho que é raro isso. Se a gente procurar nas estatísticas aí, acho que de 10 empresários, um venderia e eu já vou deixar, acaba vendendo. Eu já vou deixar essa dica aqui. Quem pensa em vender uma empresa um dia, busque uma boutique de M&A, busque o que a gente chama de advisor, que é um nome bonito para conselheiro, mas busque alguém que entenda disso. Essa empresa de M&A, o que é que ela faz, assim, de fato? Ela acho que, pelo menos o conceito que eu vejo, conheço algumas pessoas que atuam nesse segmento, seria uma espécie de acompanhamento do diligence, da negociação, tanto da empresa que está sendo vendida, como também do pretenso adquirente.
negociação? O que é que está por trás de uma empresa dessa aí que presta essa consultoria? Existem vários formatos. Assim, o principal são você estar como boutique de M&A do lado comprador ou do lado vendedor. Então, tá? cada parte vai ser assessorada. Vai ter sua assessoria. Vai ter sua assessoria. Vai ter sua assessoria. E a ROFA ela atua do lado vendedor. Então, ela sempre assessora empreendedores, empresários que estão em processo ou queiram vender sua empresa. Inclusive faz o processo também de preparação para ser ofertada, né? Tanto porque às vezes a empresa ela não está pronta nem para sentar com nenhum pretendente. Perfeitamente. Tanto a preparação quanto o roadshow. Ou seja, apresentar a empresa para possíveis compradores. Tá. No meu caso, eu não precisei dessas etapas porque eu já tinha compradores interessados. Então, eu já pulei algumas etapas. Eu fui direto para a etapa de negociação. E aí, entrar numa mesa de negociação, eu sozinho... Você já era atrativo, já era posicionado, já era visível. Só que a ROFA, não, assim, estou falando da ROFA, mas geralmente o papel da pessoa que vai te assessorar é fazer o teu negócio obter o máximo de valor possível, como qualquer negócio. Você quando está vendendo qualquer coisa sua, você quer vender pela melhor forma possível. Sim. E aí, melhor valor é a melhor forma. Melhor valor é a melhor forma, que nem sempre o melhor preço é a melhor venda. Sim. Porque dentro de uma negociação como essa, vão ter vários gatilhos ali de contrato que podem te trazer problemas se não forem bem analisados. Né? Então, essa assessoria ela vai desde a captação, desde a preparação, captação, venda e a pós-venda. Porque depois que a gente vende a empresa, a gente fica com um período que é chamado período de lock-in. Lock-in. Que é um período que Explica para o pessoal o que é que significa. Bom, lock-in é o período que a empresa quando te compra, ela quer que você participe durante um tempo para entregar o valor que ela viu na empresa quando foi adquirida. Então, isso geralmente 2, 3, até 5 anos é padrão que o empreendedor fique no negócio após a venda. Né? E nesse período também ele é condicionado a um ganho futuro, que chama-se earn-out. Né? É o período de earn-out. E aí esses ganhos futuros eles são atrelados a algumas metas que são adicionadas lá no contrato. Da importância do empreendedor, o proprietário daquela empresa, ficar no negócio para poder, de fato, alcançar esse lucro futuro. Né? Também, além do ganho presente, que é no ato da venda, você tem um possível ganho futuro. Então, isso tudo envolve um mundo que eu não conhecia. Fui assessorado pela ROFA. A gente teve lá um ganho expressivo no valor do nosso negócio. Já sei que você vai me perguntar, mas eu não posso... Iria perguntar aqui agora. A ordem de grandeza aqui, que número que foi? Então, a Stone... Como é que foi a negociação? A Stone, ela tem por padrão, ela não divulga valores de transação. Então, já foram mais de 20 empresas, não divulga. A gente assina um contrato de confidencialidade que eu não posso divulgar. A única transação que a Stone divulgou foi a da Lynx, porque foi uma compra de uma empresa de capital aberto. Na ordem de quanto? Da Lynx, a Lynx foi 6 bilhões de reais. Foi a maior compra de uma empresa do hemisfério sul até então. Ou seja, se a gente olhar fora a Europa, fora Estados Unidos, essa foi a maior compra que já aconteceu. Até então, isso aconteceu em 2021, eu tive lá, eu participei dessa compra pelo lado da Estônia. Né? Enfim, então isso tudo nos levou a fechar com a Estônia. E tivemos um período muito bom lá, né? Depois que se passou como executivo, como VP, o nome que a gente quiser dar, como head. Eu passei a liderar uma área grande, passei a entender como funciona uma governança de uma empresa de capital aberto. Depois, com a compra da Lynx, eu passei a liderar um bloco muito maior. A gente fundiu a empresa Menil com a estrutura de food service da Lynx. Eu liderei aí cerca de 400 pessoas, um orçamento aí de mais de 100 milhões de faturamento por ano. E aquilo ali me trouxe uma experiência e uma bagagem gigante. Uma bagagem gigantesca. Formação de líderes, eu tinha líderes muito fortes. Muito gestão de pessoas. Gestão de pessoas na veia, governança, preparação de vender para clientes muito grandes. Passei a ter clientes como Habib's, Bob's, enfim, redes enormes, né? E me relacionar com esse pessoal me exigiu muito. Eu optei em não me mudar de João Pessoa e ficava em São Paulo praticamente toda semana. Estava indo e voltando na ponte aérea, João Pessoa, São Paulo. Fiquei com uma parte do time João Pessoa, uma parte em São Paulo, uma parte no Rio, uma parte em Bauru. Então, fazia uma gestão distribuída. No meio disso tudo, pandemia, ajusta o negócio, né? Continua crescendo mesmo no meio de restaurantes fechando. Isso teve muitas coisas que eu precisei aprender aí. Me desenvolvi bastante, há competências que eu não tinha até então. Tive a oportunidade de contratar Falcone como consultoria, ter treinamentos com empresas assim, muito grandes em nível nacional. E foi me formando cada vez mais um empresário, um empreendedor melhor. Né? Até que, em 2023, terminado o período de lock-in, eu decidi sair da operação, comuniquei antes, enfim.
foi tudo certo, fui muito feliz lá, mas eu entendi que não era mais o que eu queria para os meus próximos anos da minha vida. A princípio, quando eu saí, eu simplesmente queria ficar quieto, queria não fazer nada. Minha ideia era passar um tempo off. Eu aguentei um dia. Quando eu me vi de tarde assistindo Netflix, eu disse, cara, Rapaz, não é isso que eu quero para mim, não. isso não é para mim, isso não é a minha vida que eu quero. E meu primeiro movimento foi querer ajudar outros empreendedores. Assim, eu estava com um sentimento de gratidão muito grande por tudo que eu tinha vivido, tinha conseguido atingir lá minha liberdade financeira, estava bem com minha família, né? Tenho muita gratidão por tudo que me aconteceu. Tá, como por gratidão, a consequência vou devolver tudo que eu tive, né? Identificando que os mentores foram muito importantes na minha trajetória. E eu comecei a trabalhar como conselheiro de empresas, como advisor. Na própria Stone eu fiquei ainda até o final de 2023 em formato de conselho. Fui montando programas de mentoria para ajudar outros empresários, empreendedores, porque eu vi o quanto que minha trajetória foi complexa e as decisões que eu tive que tomar eu não tinha tanto a quem perguntar em alguns momentos. E a vida do empreendedor é uma vida solo, né? Uma vida solitária. Sim, muito solitária. E aí, cara, aí foi quando eu abri e fundei a Escalante, que é a empresa de educação executiva, né? Voltada para ajudar empreendedores. A princípio eu pensei na área de tecnologia, mas quando eu vi que a minha especialidade e a minha competência tinha muito valor para indústria, para serviços, enfim, era bem abrangente. Fui testando isso, mais uma vez o modelo do teste, do MVP, do bota na rua, vamos entendendo. Anotei aqui o que você falou anteriormente, que é a frase da bandeira do Brasil invertida, né? Exato. Progresso e ordem. Então, primeiro você começa, tem o progresso, depois organiza, faz o dever de casa, gestão, organização, estruturação de processos. E eu tenho muito forte em mim o gerar ROI, né? Gerar retorno, gerar o retorno positivo, né? Retorno do investimento de qualquer pessoa que me contrate. Então, eu comecei a fazer esse negócio, vi que estava gerando ROI, peguei depoimentos, assim, as pessoas me mostraram quanto que estava tendo valor até que muito acima do que eu imaginava, do que eu achei que poderia entregar. E a partir de então eu vim desenvolvendo e evoluindo isso, me coloquei como mentor do G4 Educação, que é uma das eu vi no currículo aqui, bacana. Principais plataformas de educação do Brasil. Empresarial do país. Pessoas que eu já admirava, já conhecia, a gente já teve parcerias ao longo da jornada também empreendedora. Hoje eu devo ser, não tenho certeza, mas eu acho que eu sou a única pessoa que reside no Nordeste e que está como mentor do G4. Muito legal. Então, mais uma vez, uma bolha nova. Furou outra bolha lá. Bolha. Né? Depois me coloquei em outros ambientes. Acho que foi uma decisão importante, até onde a gente se conheceu, lá no Clex. Engraçado. Eu sou de João Pessoa, nasci e vivo aqui há 39 anos, Marco da mesma forma, a gente nunca tinha se cruzado. Você vê como é importante você furar outras bolhas, buscar outros ambientes. A gente vai se conhecer num clube de empresários que a gente participa em São Paulo, que é o Class Club, e aí tive a grata surpresa e a satisfação de conhecer Marcos Varandas. E foi interessante que... Poxa, o valor para participar é um valor elevado, sim, mas quando eu vi, eu disse, cara, todas as vezes que eu cresci na minha vida foi participando de grupos que me fizeram ter uma visão ampliada. Eu estou num momento que está legal. Eu tenho essa mesma premissa, viu, Marco? Tudo que, assim, materialmente eu conquistei, profissionalmente também conquistei, tive certos reconhecimentos, certos resultados, enfim... Tudo foi em fruto de parceria com empresas estratégicas, pessoas estratégicas e muito network. Isso. Então, de fato, a gente tem que furar outras bolhas, tem que buscar novos ambientes e tem que buscar, sim, conhecimentos extras. Eu gosto muito do que o pessoal fala lá no Clex, né? Que na faculdade não se ensina empresário a ser empresário. Então, de fato, a gente tem essa necessidade de buscar aprender com quem já chegou muito longe, né? Com o Flávio Augusto da vida ali, o cara é bilionário, já participou de não sei quantos equities, multibilhões aí de negócios, mas enfim, conhecer outras realidades e aprender o que de fato pode ser aplicado à nossa realidade, porque nem tudo o que se aplica na empresa do Marcos vai se aplicar nos meus negócios. Então, e o mais legal é que me trouxe uma energia muito grande, né? Tá participando e vendo, pô, Flávio é bilionário, o cara que já multibilionário, conquistou tudo na vida e tá ali, o cara viajando, fez o Brasil todo. Cara, se ele faz isso, eu acho que eu tô fazendo muito pouco. Tenho que fazer muito mais, estou muito novo.
Legal a referência, né? Pois é, Você buscar referência. Você começa a buscar referência e dizer, cara, o cara que é multibilionário, tá nessa loucura aqui, rodando o país, em busca de estar contribuindo com a educação empresarial para outros empreendedores, por que é que eu aqui ainda não... Né? Né? Desse tamanho, não tô querendo me acomodar, não tô querendo, né? Tô querendo assistir Netflix. Não, Netflix não dá. Se aposentar. E sobre se conhecer, sobre pessoas daqui, né? E se conhecer fora, isso também acompanhei na minha jornada. Assim, vários negócios que eu fiz com vários parceiros meus daqui da região, eu conheci em eventos que eu fui pelo Sebrae, movimentos. Então, eu gosto de estar nesses tipos de movimento como o Clex. E lá no Clex, cara, o que principalmente aconteceu comigo foi conhecer a MLS, né? E para quem não conhece, a MLS é a Mentoring League Society, um projeto fundado pelo Flávio Augusto, o Joel J e o Caio Carneiro, que reúne um grupo de outros mentores, né? E cada mentor com o seu próprio clube, a sua própria liga individual. Sua própria comunidade. Sua própria comunidade. E como MLS, ele trouxe um negócio para mim que foi, cada mentoria de forma individual, ela não tem equity. Por quê? Porque ela é um negócio personalíssimo, ela depende de uma única pessoa. Sim. Mas a partir do momento que se cria várias ligas e essas ligas se unem em uma grande liga, né, em um grande projeto, este grande projeto passa a ter equity. E quando eu olhei para aquilo, eu disse, caramba, então quer dizer que o que eu estou fazendo hoje, dando mentoria, ajudando a galera, se eu adaptar ele para estar na MLS, eu vou passar a ter equity, virou minha chave. Virou tua chave. Aí virou minha chave. Disse, então eu quero estar lá. Então quando eu entrei no Clex em setembro de 24, foi visando estar na MLS. E aí vem a questão da decisão e do foco que eu falei anteriormente. Sim. E aí, tendo todo o conhecimento adquirido ao longo dos anos, fica mais fácil. Então, entrei em setembro de 24 no CLES visando isso. Adaptei todo o meu projeto de mentoria. Você já tinha trabalho de mentoria, já de tinha, consultorias específicas, mas não estava na modelagem para o Act Club, e todos os meus contratos com os clientes venciam-se em dezembro. Entendi. Então, eu precisaria criar um novo projeto com uma outra característica e renovar ou refazer o contrato com todo mundo dentro das características do Act Club. E assim eu fiz. Então, em setembro eu conheci, usei a metodologia dos 3 meses, outubro, novembro e dezembro. Eu estruturei o projeto, lancei, apresentei, fiz pitch para o Joel J, apresentei tudo. E em janeiro eu lancei o Equity Club, que é um novo projeto que eu tô agora, né, que eu estou tocando. E o Equity Club em fevereiro já entrou na MLS. Que bacana, cara. Parabéns. Foi o que eu visualizei, identifiquei como uma oportunidade, vi que estava conectado com o meu propósito e consegui, né, me conectar com isso. E ainda mais, o Equity Club ele nasceu dado tudo que eu já construí até então, né, e visando ajudar os empreendedores a transformarem suas empresas em ativos mais valiosos e atrativos, não importando em qual fase da jornada ele está. Se ele está no início, está no meio, ou se já está perto de vender sua empresa, eu vou conseguir ajudar ele a se estruturar melhor e obter o resultado máximo, né, do seu negócio. Mesmo que a princípio o negócio dele possa não parecer que tenha equity, a gente consegue fazer ajustes de modelo de negócio que geram equity, e isso reunido num ambiente onde tem vários outros empresários, empreendedores com a mesma visão, ajudando, né, cada um a poder crescer dentro do seu negócio. E conectado a isso, eu me associei à Rofa, que foi a empresa que fez a Rofa Capital, né? Que é aquela assessora de exatamente, M&A. Assessora de M&A, porque eu quero ajudar o empresário até a última etapa da jornada. Então, dentro do Equity Club, os empresários que já estiverem perto ou visualizando fazer a venda da sua empresa, a gente vai ter a Rofa como boutique de M&A para levar ele até o seu sucesso. Então, eu fechei isso, né? Hoje é o projeto que eu estou mais envolvido, tenho alguns outros negócios, tenho investido em algumas outras empresas, mas meu dia a dia hoje está dedicado a esse projeto e eu estou muito feliz, né, de estar com ele aqui também. Cara, muito bacana, parabéns. Mais uma vez, dá para notar aí que você tem um poder de adaptabilidade muito rápido e muito eficaz. Lembro quando você adaptou a M Varandas para ser startup, aconteceu aqui agora nos programas Exato. Que você tinha de acompanhamento empresarial, que não se adaptavam ao modelo do MLS, porque lá existe sim um processo estruturado, bem definido, para você sim se tornar membro do Clube MLS. E você, em razão de 1-2 meses, conseguiu, dentro do negócio que você já tinha, que era o acompanhamento empresarial de empresas, criar o produto adaptável para entrar no MLS. Isso aí. Parabéns por mais essa adaptação rápida, eficaz e valiosa, né? Boa. Mas, Marcos, deixando um pouco de lado aqui a sua jornada empresarial, na verdade não deixando de lado, né? Fazendo uma imersão e uma análise
por um momento difícil que você passou, você me compartilhou aqui antes da gente iniciar o episódio, foi que no meio disso tudo, de um turbilhão de coisas, decisões importantes e que iriam mudar o ponteiro e o norte da empresa de vocês, você passou por um desafio gigantesco, você até me confidenciou, foi o maior desafio seu e da sua família em relação ao seu filho Gabriel, não é isso? Você poderia compartilhar, se sentiria à vontade a compartilhar com a gente aqui? Claro, opa. Vocês têm um livro que eu trouxe? Poderia? Opa, obrigado. Então, essa história que eu vou contar agora dá origem a esse livro. Tá. Esse livro virou filme. Depois eu vou falando, mas queria te Cara, dar esse aqui. é meu? É seu. Cara, obrigado. Show. Valeu. E, bom, se vocês voltarem aqui um pouco no episódio, vão ver que a Menil ela nasce em 2013. Sim. E eu tenho um recorte, se a gente depois quiser pesquisar, tem até no meu Instagram, no dia 25 de outubro. Pessoal, o Instagram do Marcos eu tenho anotado aqui, Isso. já vou deixar aqui. Para você que quer conhecer a história dele, para você que necessita de acompanhamento empresarial, tem interesse em saber um pouco mais sobre o Equity Club, o Instagram do Marcos é o @MarcosVarandas. Ele também tem o LinkedIn, que é o Marcos Varandas Filho. Isso, Marcos com U. Marcos com U, tá? Isso, boa. Então, e aí, se tiver curiosidade de ir lá buscar, vai ver que eu fiz uma postagem lá no dia 23 de outubro, ou 22 de outubro de 2013, convidando os empresários de restaurantes para um evento onde eu iria lançar a Menil. Sendo que no dia 25 de outubro de 2013, ou seja, no mesmo dia do evento, meu filho estava se operando de um tumor cerebral, o que a gente tinha descoberto 2 dias antes. Ou seja, no dia que estava nascendo o projeto que deu origem a tudo que a gente conversou aqui agora, poderia estar perdendo meu filho, que graças a Deus não aconteceu. Mas esse tumor cerebral que foi descoberto 2 dias antes, de maneira repentina, a gente teve que fazer a cirurgia com urgência. Era um tumor de 4 centímetros, tumor grande, estava alojado perto do cerebelo. E foi uma cirurgia longa, de mais de 8 horas de duração, né? E depois da cirurgia... né? E nessa época, Iana, minha esposa, estava grávida do nosso terceiro filho, Davi. Então, além de estar com o Gabriel nessa situação, o nosso terceiro filho, que estava para nascer, estava na barriga, né, de Ana, e a gente começou ali um desafio enorme, porque o tumor cerebral de Gabriel, que foi retirado, e a princípio ele teria um sucesso, né, da cirurgia, ele, quando chegou em casa, ele teve uma complicação e voltou para o hospital em estado praticamente de parada cardíaca, né, e a parada aconteceu no hospital. Ele ficou em parada mais de 8 minutos. O protocolo médico ele diz que em 5 minutos eles poderiam ter desistido, né, de Gabriel, ter dado como morte encefálica, mas os médicos optaram em tentar e continuar tentando, né, reanimá-lo, e depois de 8 minutos Gabriel voltou, só que ele voltou em estado vegetativo, né, e ficou em coma. Foi uma luta enorme. Isso, né, durou quanto tempo, pela vida. Marcos? Entre a cirurgia lá, 25 de outubro de 2013 até... Então, isso foi até dezembro, né? Tá. Só que nesse meio do caminho tiveram várias situações, várias intercorrências. Por várias vezes Gabriel precisou, enfim, ser passado por procedimentos, foram mais de 30... Ele adquiriu uma outra doença lá? Isso, aí descobriu-se que o... Que às vezes ocorre, né? Ou infecção bacteriana, ele hospital, enfim. Ele teve uma meningite. Ele adquiriu uma bactéria, teve uma meningite. Essa meningite foi que deu origem ao quadro que ele teve em sequência, que resultou na parada cardíaca. E, cara, foi um processo muito complexo. Ele teve muitas vezes mais perto da morte do que da vida, né? Entre a vida e a morte. E aí, quando você fala do paralelo com o negócio, né? Aqui, assim é a vida do empreendedor. Várias vezes a gente acorda achando que o nosso negócio vai morrer. Outras vezes a gente está eufórico porque deu tudo certo, né? A vida do empreendedor é muito isso também. E eu vivi no hospital, experimentei no hospital essas questões de tomar decisões, de engajar outras pessoas com base no seu sonho, né? De você acreditar muito e transformar aquela sua crença na crença de outros, né? Várias vezes a gente via lá o fisioterapeuta, as pessoas que trabalhavam lá, chegavam meio desanimados pelo estado clínico de Gabriel, porque eles achavam que minha esposa, eu, enfim, estávamos vendo outro mundo, vivendo num mundo paralelo, porque a gente tinha muita crença que ele iria sair. Muita crença que desse certo, e eles como técnicos como técnicos, fazendo uma avaliação mais crítica, racional, né? Racional. Exatamente, eles tinham a ciência da situação, achavam que a gente não tinha. Mas a questão é que a gente tinha muita fé e a gente transferia essa fé para as outras pessoas, e aconteceu que Gabriel,
Por mais que ele tenha sido desenganado, ele saiu do hospital com vida no dia 15 de dezembro, ou seja, foram 2 meses, né, praticamente 2 meses de hospital. E saiu com vida, mas saiu em estado vegetativo. A previsão e o prognóstico, por mais que ele tivesse saído do hospital, era que ele nunca mais andasse. Ele ficou com o lado esquerdo do corpo paralisado, em virtude da parada cardíaca. Parada cardíaca, né? Mas Gabriel se recuperou, a gente fez todo o possível para isso, e mais uma vez veio o Instituto Empreendedor, né? O recomendado era que Gabriel fizesse uma fisioterapia por dia. Aí eu perguntei aos médicos, e se ele fizer 3? O que é que atrapalha? Atrapalha em nada, então tem que fazer 3. Boa. Fonoaudiologia, tem no hospital? Não tem. Tá, se eu trouxer atrapalha? Não, então ele vai fazer. Faz. Então, tudo que poderia dar de estímulo, a gente foi dando de E estímulo. tudo que era o normal, você multiplicava por 3, 4, para poder ter um resultado muito melhor, num tempo muito mais rápido. Muitas vezes ele fazia essa fisioterapia chorando. Eu lembro que minha sogra brigava comigo, você está maltratando seu filho? Eu digo, não, eu estou fazendo o que é bom para ele. E o empreendedor também tem que fazer o que é bom para a empresa, mesmo que doa na carne, como eu citei, cancelar contrato, como eu citei, perder dinheiro. Lá atrás, a questão do tomar decisão, focar e respeitar a decisão que toma. Fazendo os paralelos. Fazer o que tem que ser feito. Não é que não se mistura. É vida pessoal e vida empresarial é a sua vida. Não tem como. Né? E não tenho nenhuma dúvida. Tem muita gente que fala que não se mistura, né? Não. CPF com CNPJ. É uma coisa só, que quem é o proprietário do CNPJ é o seu CPF. Você então, é o líder. A pessoa ela está em todos os negócios. Assim como você é o líder da sua vida, você é o líder da sua família, você é o líder do seu negócio. Sim. Você que toca, é o líder que faz a jornada acontecer. Né? Óbvio, aqui Deus sempre presente. Essa história virou filme, virou livro. O livro fomos nós quem... Bacana, eu vou só terminar de ler a Cabeça de Campeão que eu estou lendo. Boa. Assim que terminar, eu entro nesse aqui, Marcão. O livro foi um desejo nosso. Quando o Gabriel completou 5 anos de cura, né, do câncer, a gente quis comemorar isso transformando em livro, porque a gente já dava muito testemunho, a gente já ia em muitas igrejas em forma de agradecimento contar essa história, contar dos milagres que Deus realizou na nossa vida. Mas a gente não conseguia chegar tão longe, então o livro ele chega em locais que a gente às vezes não consegue chegar. E por conta do livro, um diretor do cinema, o Fabrício Bittar, ele em 2020, 2021, não lembro exatamente quando, ele leu o livro e teve o interesse de transformar esse livro em filme. O filme foi lançado agora em 2024, é o Inexplicável. Ele foi lançado nos cinemas, agora ele já está nas plataformas de streaming, está na Amazon Prime, está na Claro, está em algumas outras, em formato de aluguel, né? E acredito que mais em alguns meses ele vai estar em algum streaming gratuitamente para a população. Mas o fato é que, trazendo paralelo, a Menil poderia não ter conseguido crescer porque eu me envolvi no momento de lançamento da Menil na minha família, no meu filho, fui cuidar da minha família. Foi um processo que dura aproximadamente 1 ano, esse processo de recuperação, até a gente ter a visão de que Gabriel estava realmente bem, andando, se movimentando. A segurança, né? Tá com a segurança. Segurança, porque, cara, nesse momento aqui de hospital, de você ter que liderar, de você ter que transferir a fé que você e sua esposa tinham na recuperação de Gabriel para outras pessoas, os médicos, os enfermeiros, etc. A insegurança, cara, como é que você tratou isso dentro de você? Externamente, eu acho que você buscava se tornar ou ser visto como um cara seguro, de que aquilo ali ia dar certo, crente que ia resolver junto com tua esposa e com tudo, mas dentro do Marcos aí, cara, qual era a conversa que tu tinha contigo mesmo, velho? Foi muito difícil, assim, foi muita oração, por mais que o filme me mostre uma pessoa descrente, tem algumas adaptações do filme, mas eu sempre rezei muito, me conectei muito com Deus, era eu e Deus o tempo todo, minha esposa estava grávida, então além do problema com o Gabriel, eu tinha que cuidar também das emoções dela. O Davizinho estava para nascer, né? Estava para nascer, eu tinha que ser o líder da empresa, meu pai não conseguiu mais trabalhar nesse momento, ele ficou muito abalado, né, com o que estava acontecendo. Então, eu precisei seguir com o processo de contratação na empresa, eu precisei seguir com os negócios, ao mesmo tempo que eu seguia com a empresa. Não foi fácil. Marco, em algum momento você achou que não ia conseguir? Não. Eu sempre tive... Você estava muito seguro de que aquilo ia dar certo, você estava empenhado, estava crente, só existia uma opção, então. Dá certo. Eu brinco que, assim, não tinha plano B. Tá. Sempre a opção era o plano A, e o plano A vai dar certo, o que é que você fazer para dar certo? Eu tenho uma cabeça muito racional. Bacana isso aí. O que é que você precisa fazer para dar certo? Tem duas formas de você enxergar o futuro. Você enxerga o futuro com base no que você é hoje. Então, hoje eu estou numa situação muito complexa, portanto, o meu futuro vai ser desse jeito. Tá. Ou você enxerga o futuro o meu futuro vai ser muito bom, vai ser com o Gabriel andando, vai ser com ele bem e feliz. O que é que eu preciso fazer para isso acontecer?
quando eu me projeto no futuro e coloco aquilo como meu desejo e meu sonho, eu faço o meu presente caminhar para me levar até o futuro. Quando eu projeto meu futuro com base no que eu sou hoje, isso me gera quase nada de desafio, me Sim. gera ser confortável com as coisas conforme Sim. estão acontecendo, e meu futuro provavelmente vai ser um futuro não bom, né? Então, o que é que eu quero trazer? Se eu me conformo que o futuro é que os médicos diziam que Gabriel não ia mais andar, o que é que eu, como pai, deveria fazer? Dar conforto para ele. Isso. Dou conforto, ele já sofreu muito, ele passou por muita dificuldade, eu vou dar conforto. Só que o futuro que eu queria era Gabriel vai jogar bola. Não é Gabriel vai andar, Gabriel vai jogar Vai bola. jogar bola. E para jogar bola ele precisa o quê? Ele precisa andar. E para ele andar, ele precisa fazer o quê? Se colocar em estímulo. Então, se é para colocar em estímulo, ele vai chorar, ele vai sofrer, ele não vai deixar de sofrer, mas ele vai conseguir. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Então, primeiro você desenha o seu futuro. e é muito claro no que você quer lá na frente no seu futuro, para depois trabalhar o plano de ação, o planejamento, Exatamente. desenhar e fazer todo o processo para você ter aquele resultado. Então, independente se vai doer, se não vai, se vai ocasionar algumas renúncias na vida do empreendedor, da pessoa. Ele gostava muito de futebol, Gabriel era atleta. Tá. Então, como é que a gente fazia a fisioterapia dele? Se você for pegar as fotos, 100% das fisioterapias ele fazia com roupa de futebol, de chuteira e de meião. Porque a gente tava já alimentando aquele sonho, aquele objetivo tava dando final pra de imaginar ele voltar a jogar. Ele encarava aquilo como um treino. Então ele Boa. estava chorando, mas sabia que lá na frente ele ia ter um possível resultado. Então os detalhes Hoje Gabriel importam. tem quantos anos? Gabriel hoje vai fazer 20 anos. 20. 20 anos agora em 2025. Dirige, É o seu mais namora, velho, é isso? faz faculdade. É meu mais velho. Tá. Né? Então é isso, cara. Assim, eu não visualizava o dar errado, eu visualizava o que eu preciso fazer para dar certo. É uma mudança de mentalidade. Né? E conforme você visualiza dessa forma, você tem as ações que lhe levam até isso. E aí, só para fechar esse tópico, eu gosto muito de fazer esse paralelo com a empresa. Da mesma forma como eu via que Gabriel não iria conseguir várias coisas que ele conseguiu, que seria impossível, as pessoas também diziam que era impossível uma empresa daqui crescer no Brasil todo, estando em João Pessoa, que eu deveria mudar meu DDD para 011 para que as pessoas me respeitassem, porque meu DDD é 083. Uhum. E nunca deixou de ser, né, Nunca Marco? deixou de ser. Bacana. Até hoje e as pessoas sempre me respeitaram pelo que eu sou, pelo que eu construo e pelo que a gente consegue entregar de valor. Então, não importa o que os outros vão dizer contra. O que importa é que você precisa projetar o seu futuro e fazer ele acontecer. Cara, que história de vida, viu, Marco? E mais uma vez, pessoal, mostrar a vocês aqui que CPF e CNPJ se confundem sim, porque o espírito de resiliência de Marco, o espírito de ser insaciável, de nunca aceitar o não é isso, Marco? Quando os médicos diziam que Gabriel não teria aquela chance, etc., você nunca se confortou com isso, você buscou ao máximo o negócio dar certo, olhava no futuro, o que é que você queria para o seu filho, e aí planejou todo o plano de ação, desenhou tudo para que isso acontecesse. Gente, isso é a mesma coisa na empresa. Você tem que ser resiliente, tem que tomar decisões difíceis, tem que respeitar as decisões que toma, tem que ter muito foco, disciplina, buscar ambientes, furar outras bolhas para poder acessar conhecimento, pessoas, network, que vá sim mudar o ponteiro e mudar a história da sua vida, seja na família, como o Marcos buscou, né, ou na sua empresa. Meu irmão, obrigado, parabéns pela sua história. Foi um prazer estar contigo aqui. Boa. E eu acho que isso vai dar outro episódio também. Vamos nessa. Estou lhe aguardando aqui no futuro. Show, vamos nessa. Vamos embora? Tiago, obrigado, meu amigo. Satisfação estar aqui. Esse projeto novo aí, que Deus abençoe, que seja de muita energia para você, de muita alegria, mas também para as pessoas que vão estar assistindo, que possa estar levando muito valor para todos eles. Beleza, irmão. Cara, que mensagem você poderia deixar aqui para uma pessoa que está em dificuldade no seu negócio ou passando por um momento difícil na família? Que mensagem você deixaria para essa pessoa aqui? Bom, Tiago, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é o acredite no impossível. Né? Mas o acreditar no impossível, conforme vocês viram aqui, não significa que eu vou acreditar e vou cruzar meus braços e vou esperar que aquilo ali aconteça. O acreditar é o chamado fé com obra, o fé com ação. Né? Eu vou acreditar, mas o que é que eu preciso fazer para poder chegar lá? Como que eu vou construir os caminhos para me chegar exatamente onde eu quero? Então, existem N histórias de pessoas muito mais bem-sucedidas do que eu, que conseguiram atingir seus objetivos partindo do absoluto zero. Eu, graças a Deus, eu nunca tive no total zero, eu sempre tive uma boa condição de vida, mas a gente conseguiu atingir todos os nossos objetivos e agora estou mais uma vez, né, trilhando esse caminho. Então, acho que a mensagem é acredite, mas faça
tudo o que for possível. Ou seja, trabalhe duro, né? Coloque energia, foco, né? Naquilo que você quer. O que as pessoas disserem que venham ali desencorajar, assim, escuta, ok, mas segue o teu caminho, porque é isso que vai te fazer levar lá, né? E acho que um negócio legal é assim, a gente está muito acostumado a ficar plantando para colher, planta para colher, e só tem alegria na colheita. Então, Tá. quanto mais você puder ter alegria no plantio, Durante o processo, mais né? sua vida vai ser feliz. Então, essa questão do CPF e do CNPJ se mistura assim, né? E o quanto mais você conseguir no teu negócio, ou seja, na tua vida, você conseguir trazer a alegria para o teu dia a dia com base no plantio, plantar sorrindo, plantar feliz, a tua colheita vai ser uma consequência de algo que já está sendo legal. Que bacana, meu amigo. Produção, traz aquela lembrancinha aqui pro Marco. Opa! Para poder a gente Vamos nessa. encerrar. Marcão, tá aqui uma singela lembrancinha do TPcast. Obrigado, meu amigo. Você fazendo história aqui. Show. Valeu. Vamos ver Presente aqui. no primeiro episódio. Que legal, cara. Obrigadão, viu? Canequinha aqui Aí, do ó. programa. Tá aqui o boné da Londres Pacheco, a nossa Show. patrocinadora oficial. Obrigado, meu amigo. Valeu. TPcast. Obrigadão, Thiago. Obrigado a vocês. Obrigado, produção Valeu, até também. a próxima, meu amigo. Show. Valeu. Um abraço.